Bem, boa tarde, amigos, amigas, a todos e todas. Boa tarde. Eu, Ricardo Buiú, E Demi Gonzaga. estamos aqui abrindo a nossa atividade com, hoje, uma coisa diferente, né? É da oficina, da aula, a gente passar as experiências, troca de experiências diretamente de casa. Boa tarde. E hoje a gente traz para vocês a nossa oficina, que a oficina tem como título e como tema Oficina de Mediação de Contação de História, uma história sem idade ou uma arte sem idade. O projeto ele foi contemplado pelo edital de formação e pesquisa e troca de saberes à distância, o edital que tem como patrocínio o governo federal, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do governo do estado, através da Fundação Zé Augusto, e faz parte da Lei Aldir Blanc. O projeto tem a ver com o proponente Demi Gonzaga, Ricardo e Demi Gonzaga ministrando essas oficinas, diretamente daqui do Espaço Cultural Vó Benedita, sede da Brinquedoteca Itinerante Popular. E esse projeto ele terá 8 encontros. O primeiro encontro de hoje tem essa formação, a gente vai conversar um pouco, vai apresentar um pouco da ideia do projeto, e é mais ou menos nesse roteiro. Falar alguma coisa, como é que é a sua expectativa, Demi, aí? O público, Ansiosa para poder a gente passar todo esse conhecimento que nós temos e está guardado por aqui, por dentro de casa, para poder a gente passar para os professores, para os alunos e para quem interessar. Dizendo que, na verdade, como tem o nome troca, né? Até no linguajar do teatro de rua, a gente chama de escambo, que vai ser essa grande troca que nós vamos ter durante esses dias. Mas no dia de hoje, eu queria falar que o projeto, ele tem, dentro da sua proposta inicial, a oficina teve como princípio, oficina de mediação e contação de história, vem promover uma interação sociocultural com os participantes convidados a trabalhar de acordo com seus hábitos, costumes e anseios, visando estimular uma rotina de leitura através de atividades de educação, cultura e lazer. A recreação nessa atividade de recreação através do livro e da leitura. Então essa vai ser uma das expectativas que nós vamos ter nessa atividade de hoje. E aqui já mandando um abraço aí para nosso amigo Iris Marques, que já mandou um comentário aí. A nossa querida Tess Luzia Cabral aqui, que também já mandou um abraço legalzinho para ela. Nosso querido Pedro Pereira. Então estamos aí. Mas falando dessa nossa oficina, ela tem outro intuito importante, que através dela a gente vai transitar entre os conceitos de mediação, da leitura e as práticas, advindas desse universo de formação do leitor. Você sabe que a leitura ela está presente em nossas vidas, no cotidiano, do dia a dia, desde as situações mais habituais, como em tomar um ônibus, Você pegar um ônibus, que você vai ter que observar o itinerário, a preparação de uma receita de bolo, um bolo de chocolate, Quando a gente fala da questão também, eu até gosto de brincar, que em alguns livros, Cora Coralina, ela fala no livro da receita da sua cozinha, e aí a gente traz a questão do doce de coco, Porque a música, tia Maroca fez doce de coco, foi logo esconder. Tia, dá um pouquinho pra mim. Porque a história dessa receita, do doce de coco, que a gente vai começar a brincar com esses hábitos dentro do nosso trabalho, ela vai falar o quê, Que tudo começa quando seu Geraldo vai no fundo do quintal, sobe no coqueiro, tira o coco. Daquele coco ele pega uma enxada, coloca ela para cima e abre o coco.
Depois disso, ele pega uma bacia de alumínio, Sim, um tamborete, sim. um raspador de coco, Ah, já sei. aí coloca entre as suas Entre as pernas e raspa o coco. Tá bom. Depois ele pega aquela bacia, né? As duas quengas virou já um brinquedo, vai virar um pé de quenga. Pé de quenga. É, para o neto. Mas antes de virar o pé de quenga, é uma delícia rapar a quenga e comer com açúcar. E coco raspado com açúcar. Uma delícia. Maravilha. Mas depois, Sim. ele entrega a bacia com o coco ralado, né? Para a dona Benedita. Geraldo e Benedita. E ela, com aquele coco ralado, ela vai espremer, fazer o leite. Depois ela pega o leite e transforma, divide o leite e o óleo do coco. Tá bom. E é uma receita, não é? Com o coco ralado, ela vai fazer a cocada. Ela vai pegar, são dois tipos de cocada. A cocada preta e a cocada branca. A cocada preta, ela pega uma tirna, coloca no fogo, e ali ela queima o açúcar. Depois joga a raspa do coco. Depois ela pega uma tábua, joga aquele doce na tábua, e quando fica durinho, ela vira uma cocada Vai cortando preta. os pedacinhos. Mas com o branco é diferente. O branco você mistura o coco com o açúcar, coloca ele no fogo, e antes dele dar o ponto de tirnar, branquinho ainda, você faz o mesmo preparo. Joga naquela tábua, deixa ele esfriar, e depois você coloca e corta em pedaços, e faz como a vovó Benedita fez. Doce de coco foi logo esconder. Vó, dá um pouquinho pra mim. Vó, dá um pouquinho pra mim. E aí, como a gente falava, né, que a leitura ela está presente nas nossas vidas, como na questão de um preparo de uma cocada de coco, como no preparo de um bolo de chocolate, ou mesmo lendo uma bula de remédio. Né? Então a leitura está dentro do processo do dia a dia da gente. As mais complexas é exemplo das pesquisas científicas, né, da questão terminológicas, que são as leituras filosóficas e etc. Depois podemos afirmar que a vida ela é medida pela palavra, seja dita, vivida, narrada, contada, lida, cantada ou escrita. Vivemos a observar aquilo que está em torno, como que interagimos no dia a dia, né? Que interrogamos, que concordamos ou discordamos. A partir das condições de inserção no mundo social e cultural, do que fazemos parte. Então isso está centralizado o hábito da leitura. E dentro do nosso projeto, a gente colocou, foram 5 projetos, foram 5 objetos, né? 5 objetos específicos. Primeiro é o estímulo ao desenvolvimento social da leitura. Isso é um ponto importante. Outra questão é valorizar o ato da leitura e do leitor, né, possibilitando a variedade de livros. Outro ponto importante, né, que a gente coloca no terceiro eixo é o desenvolvimento, né, e o hábito de responsabilidade, né, de trabalhar no âmbito da leitura. Né? Então essa responsabilidade que nós, enquanto mediador de leitura, professor, contador de história, agente social, educador social, tem dentro desse objetivo do projeto nosso. Outro ponto é a criação de espaços para propiciar a interação espontânea prazerosa da leitura. Né? A criação desses espaços que a gente tinha muito... eu passei algumas experiências no interior do estado e a gente começou a movimentar bibliotecas municipais. A gente vê que ainda é um ponto importante, né? E a gente fica... Nós aqui no Espaço Vovó Benedita, nós temos a biblioteca e a gente começa agora uma atividade com as crianças da comunidade que é exatamente dentro desse princípio de criar um espaço de leitura. Outro ponto é contribuir com o desenvolvimento da cidadania, qualidade de vida e mobilização social.
Então, esse é o objetivo do projeto Oficina de Mediação de Leitura, né, da contação de história. É uma arte sem idade. A gente vai aqui para ver se tem algumas perguntas aqui já, se já tem alguma... Meus amigos já chegaram aqui. Marcos do Potengi, um abração aí também. Hélia, minha querida Hélia, está aqui com a gente. Pedro Pereira e Ana Célia. Maravilha aí. Mas vamos lá. Dando continuidade à nossa atividade, a gente vai falar por que é que nós estamos trabalhando, né? E vamos desenvolver esse trabalho aqui na nossa comunidade e com vocês aí em casa. Né? Porque o projeto ele tem em vista a necessidade de um trabalho de sensibilização do artista, do contador de história, dos educadores sociais e professores, né? E comunitários. Quando a valorização das atividades literárias lúdicas como facilitador do processo de ensino de aprendizagem, da contação de história, né? O resgate dos brinquedos e das brincadeiras da cultura popular e das visitas às bibliotecas, né? E do brincar com o livro e leitura enquanto aspecto fundamental para o processo de desenvolvimento biopsicossocial do público em geral. Então, assim, porque o livro para nós, ele é um brinquedo, né? O livro é um brinquedo que a gente vai, que nós vamos conhecendo ele. A gente tá aqui, estamos aqui com um projeto, com um livro maravilhoso, que é o livro do Zoom, né? Que é um livro fantástico, que ele é um livro de leitura, né? E a gente, durante a oficina, a gente vai ter um momento que a gente vai passar pelo Zoom das nossas atividades. Então fica aí só um gostinho para depois a gente deliciar, né? Se deliciar com esse livro maravilhoso. Zoom vai dar um zoom na sua memória. Oi, dentro, pode falar. Eu queria saber se eles estão escutando a gente legal. Eu tenho uma voz baixinha, mas Jabuil tem uma voz então mais aí, aguda. Tá dando para escutar legal? Se tiver, dá um ok aí para mim, assim, bem legal, né? Dá um legalzão aí. Diz que tá legal. Tá faltando o quê? Porque a gente conserta. E assim, a minha primeira oficina via internet, viu? Os professores já estão todos chique aí, estão sabendo fazer toda a onda. Acho que eu fiquei... Aqui fora do ar. Olha o seu message. Mas belezinha, vamos lá voltando aqui. Ah, tá ali, a luz tá ali, Cezinha. Tá, tranquilo. Gente, então vamos lá. Contar história, uma arte sem idade. Traz, em princípio das nossas atividades, eu vou trazer uma palavra fantástica de Cecília Meirelles. Está citada aqui no livro Contos de Fada, da professora Nelly Novaes Coelho. Que ela fala assim, ela diz, os livros que têm resistido ao tempo são os que possuem uma essência de verdade, capaz de satisfazer a inquietação humana, por mais que o século passe, né? Então você vê aí que Cecília Meirelles ela faz essa viagem da leitura, né? do livro em si como objeto palpável, né? A gente está no momento agora da internet, que tudo está via internet, mas a gente não pega, a gente não toca. Mas o livro veio desde a época dos pergaminhos, né, das tábuas de anotação, vem passando por esse processo de evolução. Né? Então, Cecília Meirelles ela trabalha em cima desse elemento assim, num processo fantástico. Depois a gente vai ter a palavra de outro maravilhoso contador de história, escritor, professor, né, literário, que é professor Celso Sisto. Né? Ele vai dizer assim, ó, contar história hoje significa salvar o mundo imaginário. Né? Então a gente está num momento hoje que falar de educação, falar de livro é uma coisa assim como se fosse uma guerra, uma bomba atômica, né? E Celso Sisto, ele, agora nessa quarentena, foi interessante, ele está lançando mais um livro dele, agora com bordado. Ele trabalhou bordado nos livros,
nessa quarentena, e ele traz uma sensação de família, de casa, e ao mesmo tempo da história da memória, né? E a gente tem uma memória. A gente passa aqui em nossas atividades aqui exatamente essa questão da memória, né? Os livros que são feitos na casa, o chitão. Então, todo esse processo, o Celso Sisto vai dizer isso, né? Que dentro do processo da contação de história tem significado de salvar o mundo imaginário. E a professora Nelly Novaes, ela vem falar para a gente de uma coisa importante, que é os contos de fada e a memória popular. Né? Então a gente vai falar de Perrault, a gente vai falar de La Fontaine, mas a gente vai chegar à Câmara Cascudo, no nosso caso, muito enraizado, muito importante a gente ter essa resistência aqui no nosso estado, porque é a partir desses livros de Câmara Cascudo que a gente vai começar a ir a uma profunda pesquisa maior, né, dentro do processo literário. A gente agora está de parabéns com a Lei Aldir Blanc, com essa luta dos artistas, porque a gente conseguiu ver a quantidade de escritores norte-riograndenses, estou colocando do Rio Grande do Norte, não estou nem falando a nível de Brasil, do Rio Grande do Norte, que conseguiu escrever, né, conseguiu publicar seu livro, e livros livros fantásticos, né, assim, de uma qualidade literária, né, no processo do imaginário fortíssimo, que você vai desde a da literatura do cordel, em livro, a contos, a poesias, né, ao imaginário literário norte-riograndense. E aí eu vou aqui para a professora Nelly Novaes, que ela neste livro aqui, que é O Conto de Fadas, Símbolos, Mitos e Arquétipos, ela vai falar: os contos de fadas fazem parte desses livros eternos que os séculos não conseguem destruir, e que de geração em geração são redescobertos e voltam a encantar o leitor e ouvintes de todas as idades. Então essa nova releitura, né, literária, essa releitura, mas que na verdade é do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, vai transformar nisso. Então a professora Nelly Novaes, ela conta e fala dessa questão da memória popular. Quando a gente falar aqui da cocada de coco de vovó Benedita, ela traz o imaginário, mas ao mesmo tempo traz a memória de infância da gente. Né? Então você vê como é importante você ter esse elo da memória popular. Deixa eu passar aqui, dá licencinha. Ver como... Aí a gente vai começar a entrar nesses contos, né, de fadas, e quem são eles, né? Quem foram essas figuras que fizeram esse imaginário com a gente? Só um momentinho, viu? Que é um novo processo aqui, a gente está aprendendo. Então a gente vai conversar com o irmão Perrault, né? Com Perrault. Sim, irmão, com Perrault, porque ele vai falar o quê? A história da literatura resiste, que é a primeira coletânea. E como a gente está falando de contos infantis, ela foi publicada no século XVII na França, né, durante o faustoso reinado de Luís XIV, o Rei Sol, que trata-se dos contos A Mãe Gansa, que foi de 1697, né, do livro de Charles Perrault, que ele era poeta, advogado e prestígio da corte naquela época. Ele reuniu 8 histórias, né, que são importantíssimas, recolhidas da memória do povo, quando a gente estava falando da questão da memória popular. Né? Então, quem são elas? A Bela Adormecida no Bosque, Chapeuzinho Vermelho, o Barba Azul, a Gata de Botas, as Fadas, Cinderela, ou a Gata Borralheira, Henrique de Topete e o Pequeno Polegar. Né? Falando que esses contos em versos, né, cuja trajetória ele atribui a seu filho, Pierre Perrault, que ofereceu a infanta neta do Rei Sol. Em sua segunda publicação, Perrault acrescenta Pele de Ácido, Grisélides e Desejos Ridículos. Né? Então ele faz essas primeiras histórias de uma coletânea infantil, que teve essa publicação no século XVII.
Depois a gente vai chegar em La Fontaine, né? E aí, Jean de La Fontaine, né, na mesma época, era outro intelectual de prestígio da corte francesa, ele dedica-se ao resgate das antigas historietas moralistas, né, guardadas na da memória do povo popular, que são as fábulas. Né? Então a gente começa a ter uma divisão de pensamentos, né, e de questões da história. Vamos dizer assim, a gente começa a ter uma classificação. Aí chega os irmãos Grimm, né, que vai ter um gênero, como gênero a literatura infantil realmente nasceu com Charles Perrault, mas somente 100 anos depois, na Alemanha do século XVIII, e a partir das pesquisas linguísticas realizadas pelos irmãos Grimm, que o nome é Jacob e o Aaron, né? Esses dois irmãos Grimm, né, ela seria definitivamente construída e teria início sua expansão pela Europa e pela América. Então a gente começa a ter uma classificação verdadeira sobre um gênero diferenciado que é a literatura infantil. Vamos ver aqui se tem alguém dando um tchauzinho aí. Ou se está gostando, não é? É. Chegou Ruth aqui. Nossa querida Vani. Vani, beijo pra você. Professora Rejane, um abraço, querida. E Ruth Souza, belezinha. E vamos passando. Né? Esse é um projeto, nessa oficina, ela tem o patrocínio do governo federal, através do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura, do governo do estado do Rio Grande do Norte, da Fundação Zé Augusto, através da Lei Aldir Blanc. Um projeto contemplado pelo edital Formação e Pesquisa, Troca de Saberes à Distância. Realizado diretamente aqui da Brinquedoteca Itinerante Popular, do Espaço Cultural Vovó Benedita, no Sítio Pajuçara, Zona Norte de Natal. Depois da questão dos irmãos Grimm, nós vamos chegar La Fontaine, os irmãos Grimm, e chega o Andersen, né? Hans Christian Andersen, que tem um prêmio literário fantástico da questão infantil. Um momentinho aqui que eu vou... Sim, foi o Vani, não é? O acervo da literatura infantil clássica, né, seria contemplado décadas depois dos Grimm, né, no século XIX, com o início do romantismo, né, com os Herbert. Né, são 168 contos publicados entre 1835 e 1877, pelo dinamarquês Hans Christian Andersen. Sintonizado com as ideias do romantismo e a exaltação da sensibilidade, da fé cristã, dos valores populares, né, dos ideais da fraternidade, da generosidade humana, Andersen se torna a grande voz, a fala para as crianças, com a linguagem do coração, transmitindo-lhe a ideia religiosa que vê a vida como um vale de lágrimas, que cada um tem que atravessar para alcançar os céus. Então a gente começa a ver uma coisa que vai se completando aí dentro dessas atividades. E aí a gente vai chegar nos contos populares, que tem no livro de Deíflo Gugel, o professor Deíflo, ele conta que foi uma releitura de Câmara Cascudo. Ele fala dos contos populares, né, que também são conhecidos como os contos de fadas, história de carochinha, carocha, né, que significa mentira, histórias de Trancoso. E olha só, Trancoso, segundo o relato do livro, chama-se Gonçalo Fernando Trancoso, que foi um cronista português da Era de 500, que viajando pela Ásia, ainda uma incógnita para os europeus, aventurou-se a contar em livros tudo o que vira de fantástico, maravilhoso, em suas andanças. O povo não acreditava naquilo que ele falava e que as histórias eram fantasiosas. Ah, isso é história de Trancoso.
E aí ficou esse linguajar da memória e dos contos populares. Luiz da Câmara Cascudo, em seu livro Literatura Oral, na página 238, ele escreve: não é apenas impressionante a sobrevivência dos contos que já eram vivos e escritos no século XII. Quer dizer, 400 anos antes do Brasil, os contos já circulavam escritos pelo mundo afora. Então hoje nós somos detentores, nós somos remanescentes, filhos, bisnetos das histórias contadas na época oralmente e depois escritas em pergaminhos, em pedras, em papiros, tudo mais. Então a gente começa a ver como é importante esse elo dos contos populares, né? E aí uma das características dessas histórias, tanto quanto outras manifestações folclóricas que a gente vai ver durante esses encontros nossos, muitas vezes ao ouvirmos a narração de um desses contos, imaginamos que se trata de uma história inventada por alguém de nossa região, mas que na verdade ela foi uma releitura de histórias passadas em tempos atrás. Então você vê como é fantástico esse mundo imaginário, esse mundo da literatura, esse mundo dos contos, né? Esse mundo da leitura. Né? E essa é a responsabilidade que nós, né, eu, vocês que estão aí do outro lado da telinha, temos essa responsabilidade de ser um mediador de leitura, né? De dizer a importância que tem essa questão social, né? Esse elemento social do aprendizado do povo. Não vou falar da criança porque a gente fez agora ano que aniversário da vinda de Paulo Freire, né? Para cá, para Angicos, quando ele fez aquele projeto lá de transformar a literatura com trabalhadores rurais, 40 horas de Angicos, né? Então você vai ver que Paulo Freire vai falando dessa questão da cidadania através da leitura, né? Do seu ato de ler, do ato de escrever. E vai ter um momento aqui que a gente vai falar, alguns literários, né, alguns literatas, alguns escritores, vai falar exatamente do que é essa questão da leitura, o que é o ler. Que não é lesão por esforços repetitivos, não, viu? Na verdade, leitura é um prazer repetitivo. Em outro livro de contos tradicionais, Câmara Cascudo diz também isso com precisão sobre a questão da erudição, né? Ele fala que os contos, tanto mais tradicionais, conhecidos e queridos na região, mais universal nos seus elementos construtivos, né? Um tema restritamente local não se divulga nem se interessa. Ele tem que ser uma coisa mundial, tem que ser uma coisa que ultrapasse as nossas... que ultrapasse nossas cidades, né? Que saia de dentro da comunidade, que vá para outras comunidades. E essa experiência que a gente vê, professores, professoras e amigos, é essa experiência do nosso projeto aqui, né? Seria interessante você tocar aí como é que você vê essa questão das oficinas de contação de história no interior, né, nessa sua participação. Porque Demi vai trabalhar a partir do 4º módulo, porque vai ser a questão de vestimentas, adereços, figurinos, elementos da construção da contação de história, onde ela vai trazer o material que ela utiliza no seu dia a dia, nessa confecção, né, que faz a complementação do espetáculo, que a gente vai estar falando exatamente desses elementos da organização. Que justamente a contação de história é um teatro. Você tem que passar para os seus alunos a segurança de você dizer para ele como contar a história. Tem criança que ainda é caladinha, é aquela criança que, eu não estou encontrando a palavra certa, encabulada, né? Isso aí. Mas aí com a contação de história, ela vai começar a trabalhar. Então o adereço, o figurino, vai ajudar com que ela se sinta grande. E nessa grandeza ela perde o medo, perde aquele vazio que ela tem e conta a história legal.
Eu conheço uma menina que ela contou história quando era muito pequenininha, Buiú. E foi quem, né? Ah, foi Maria Lúcia. Sim, sua sobrinha, né? É, Verdade. ela contou história, eu acho que com uns 2 anos de idade. E o livro, de quem foi o livro? O livro foi de Adriano Gomes. Pois então, quer dizer, é tudo fantástico. Então você viaja dentro daquele livro que você escolheu, você tem que contar como é aquela história, então você procura um figurino legal que combine com aquele livro, com aquela história, e aí o teatro já está arrumado. Tudo E aí a gente deixa uma... Tá aberto aí para as perguntas e respostas, né? Porque... Tessi Luzia falando aí que tá ótimo na oficina. Maravilha, Tess. Yuri Ciderley também com a gente aí. Yuri tá aí, ó. Yuri? É, Cebolinha, Zé Cebola. Yuri, beijo pra você. Você que é o homem do robô. Epitácio Andrade, Lúcia Santos. Então aí tá chegando o pessoal. Mas vamos dar continuidade, gente, na nossa oficina. Deixa eu só desligar isso aqui. Vamos dar continuidade, porque agora a gente vai... tem uma frase que eu acho uma frase de impacto, né? Nos contos. Né? Mas essa ela fala de uma coisa muito forte. Porque ela diz que, o contador de história, né, que as histórias que a gente conta, ela serve para ensinar, ela serve para iluminar, ela serve para auxiliar na transformação, para curar ferimentos, alimentar o coração e recriar a memória. Então, olha só que coisa fantástica. Ela serve para ensinar, iluminar, auxiliar na transformação, curar ferimentos, alimentar o coração e recriar a memória. Então, assim, ela faz um elemento purificador da alma, né? Purificador da alegria, nesse contexto de atividade. E aí eu me lembrei agora de Cecília Meirelles, naquele livro fantástico, Ou Isto ou Aquilo, né? Que é um livro de tradição fantástica. E eu me peguei aqui com a bola aqui. E ela tem aquela poesia que é Jogo de Bola. A bela bola rola, a bela bola do Raul. Bola amarela é da Arabella. A do Raul, azul. Rola a amarela e pula a azul. A bola é mole. A bola é mole e rola. A bola é bela e pula. É bela, rola e pula, é mole, amarela, azul. A de Raul é de Arabella. E a de Arabella é de Raul. A bela bola rola, a bola azul, a bola amarela. E a bola de todas as cores, né? Então é isso aí, mais uma historinha aí pra gente voltar, né, para mostrar que essa frase é muito de um efeito fantástico, né? As histórias servem para ensinar, iluminar, auxiliar na transformação, curar ferimentos, alimentar o coração e recriar a memória. E a gente, voltando lá, eu tinha comentado com vocês lá no início, né, do objetivo do nosso projeto, e ele falava de uma questão do hábito, né? E ele dizia que o leitor, ele tem dentro das suas atividades, ele pode, né, ele está presente em nossas vidas, no cotidiano, e ele tem direito a escolher. E aí eu me lembrei aqui de um livro que é Como um Romance, de Daniel Pennac.
E ele fala do direito do leitor. Que o leitor, ele vai ter 10 direitos. O direito de não ler, o direito de pular a página, o direito de não terminar um livro, o direito de reler, o direito de ler qualquer coisa, o direito do bovarismo, doença textualmente transmissível, o direito de ler em qualquer lugar, o direito de ler uma frase aqui, outra ali, o direito de ler em voz alta, o direito de se calar, e esse é o direito de descobrir a vida e descobrir a alma. Então, gente, estamos encerrando nossa... Ainda tem uma história ainda, viu? Tem uma história? Tem uma história ainda. Porque me pediram... Hoje eu não vou contar ela, eu vou... Só mostrar. Tradicionalmente eu vou fazer a leitura Sim, tá oral, né? Eu vou ler essa leitura, que eu vou você conversando com os livros, que é... Olha, Regiane, a tua aí, ó. Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado, né? Esse livro é um clássico da literatura infantil e a gente fez ela aqui, né? Aí dentro, a parte agora é de dentro aí, ó. Nós fizemos a nossa... Vamos pra cá um pouquinho. Aqui, bota ela aqui no meio aqui. Isso, bota ela aqui. Pode cobrir o buiozinho aqui. Então está aqui, nossa querida Menina Bonita do Laço de Fita. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos delas pareciam duas azeitonas, pretas, daqueles bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos, e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura, lustrosa, que parecia pelo de pantera negra, quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita. Laços de fitas coloridos. Ela ficava parecendo uma princesa da terra da África. Ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos, o focinho nervoso, sempre tremericando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a sua vida. E pensava, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho. Ficou bem negro, todo contente, mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume e ele ficou branco outra vez. Então ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou preto, não. Então, ela voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. O
coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho, preto e redondo, feito jabuticaba, mas não ficou nada de preto. Por isso, daí a alguns dias ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a sua mãe, né, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com outros parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, e que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para se casar. Mas não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura, como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casando e tiveram muitas ninhadas de filhotes. Até coelho, quando desanda a ter filhos, não dá para parar mais. Tinha coelho para todo gosto. Branco, bem branco, branco e meio cinza, branco malhado, de preto, preto malhado de branco, até uma coelhinha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa do lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido do pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? Ela respondia: conselhos da mãe da minha madrinha. E assim a gente encerra a nossa oficina de hoje, dizendo que durante esse mês de agosto nós teremos ainda 7 encontros, né? Hoje foi o primeiro encontro. Esse primeiro encontro que teve uma atividade assim muito gostosa, muito tranquila. Agradecer a vocês que participaram aqui. Aí Tess Luzia está dizendo que dentro está arrasando, sempre com a sua produção. Tess Luzia, professora Tess Luzia. A gente tem aqui Yuri, top demais. Ótima oficina. Que mais que a gente possa dizer? Belezinha, tô sabendo. A gente vai fazer aqui, então, que ele está falando que para esse troca de saberes a gente tem que mandar o vídeo, a gente está fazendo ao vivo e esse material depois vai ser editado para ser enviado para virar as oficinas. Né? Então aqui vai ter uma parte que vai ficar gravada no Facebook e outra parte vai para o YouTube já editada. Então, gente, abraços, beijão. Estou feliz, estou contente. Fiz sorrir toda essa gente. Sou o Buiú, ela é a Demi. Vamos ficar. Vem aqui nos cantinhos. Tchau. Obrigada, gente. Valeu. Deus abençoe.